E ali chegou o Espírito. Santo Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, no verso 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles espantaram e atemorizados, pensaram que viam algum espírito. Ele lhes disse: porque estáis perturbados e porque sobem tais pensamentos nos vossos corações? Veja minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, ó Pai, me reveja, pois o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhado, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Ele tomou, comeu diante deles, e disse: são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, que cai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os fora até Betânia, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram um grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Irmãos, o Velho Testamento marcou o Pentateuco, que é o livro por revelação de Deus de Moisés, que teve por homem principal na Bíblia Moisés, o homem que, na verdade, por ele veio os mandamentos, por Deus e a ele. Mas tem que ficar marcado para o povo acreditar em Moisés. Tanto é que, quando Moisés foi no Monte Santo, e o Senhor falou com ele que ia dar o Pai do Celeste, que estava na Terra Santa. E pode notar que quando ele descia do monte, o rosto dele resplandecia, o povo via, era algo visual, era algo que não dava para deixar de acreditar. Era um poder muito grande de Deus sobre Moisés, porque Moisés prefigurava Cristo. E Moisés tirou o povo de uma terra de escravidão para uma terra que manava leite e mel, para a Canaã terrestre. E para que não houvesse idolatria de Moisés, o Senhor escondeu seu corpo e não se sabe onde foi sepultado, para que ninguém fizesse idolatria de Moisés, porque haveria de aparecer alguém maior do que Moisés, maior do que Salomão. Glória a Deus.
Senhor falou isso, que está entre vós um que é maior do que Salomão. Porque Salomão se destacou como rei. Moisés se destacou pelos mandamentos, pelo judaísmo que iniciou com Moisés. É tão forte entre eles lá, que um menino de 13 anos, ele tem que, na verdade, dominar o Pentateuco, que é os 5 livros de Moisés, para ele, na verdade, fazer parte do judaísmo. E nós, no cristianismo, temos por base aquele que veio e ele cumpriu, e que lá no Velho Testamento estava escrito dele. Diz que nós temos no Velho Testamento. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Como diz lá no Velho Testamento, já estava falando de mim. E depois o Senhor constituiu os 12 apóstolos. Dos 12 tinha 3 que, na verdade, foi separado para uma obra. E subiram no monte, Pedro, João e Tiago. E eram os 3 escolhidos. E no monte o Senhor Jesus estava com aquela roupa natural, normal, como as outras pessoas, vestido a parte dos pés, por certo aquela pele queimada pelo sol, um ambiente muito quente durante o dia, à noite frio, e ali com aquele vestido, a túnica, e eles ali no monte. E de repente ele começou a mudar o seu semblante, foi brilhando, brilhando. Aí do que Moisés brilhava, ele brilhou todo, ele transfigurou. Glória ao nome de Deus. Foi um brilho como o de Moisés, ele não mais. Então ele na verdade transfigurou. Glória a Deus. Desfigurar é alguém que está bonito e fica desfigurado, fica como morto. E transfigurar é mudar de um ser mortal para um ser celestial. E eles viram a sua glória, como depois Pedro, numa das cartas, fala: vimos a sua glória, como quando apareceu no Monte Santo. Mas apareceu só os 3, e apareceu Moisés e Elias ali. Moisés e Elias, porque ali estava representando a lei e os profetas. Mas entre a lei e os profetas, o que é superior é a graça. Porque a lei e os profetas estavam ali. A quem transfigurou e brilhou foi Cristo. E uma nuvem luminosa os cobriu, porque uma nuvem luminosa. O Senhor estava além da nuvem. Eles não podiam ver o Senhor, mas ouviu a voz: este é o meu filho amado, em quem tenho me comprazido, a ele escutai. Isto ficou gravado no coração de Pedro, João e Tiago de uma forma tão gloriosa, e por certo contou para os outros, e eles ficaram pensativos, porque já nos os 3. E nós não tivemos lá no Monte Santo, nós não vimos tamanha glória, vimos os milagres, as obras, as ressurreições que o Senhor fez, as palavras que Ele fala, mas o Senhor queria igualar a todos. Glória a Deus. Quando eles estavam fechados com medo dos judeus, o Senhor Jesus, Ele entrou no meio deles. Ele disse: paz seja convosco. Eles espantaram, não estava só os 3, ali estavam os 11. Nós júnior, santo do Filho. Espantando, atemorizando, pensaram que via algum espírito. Muito interessante. Ele disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos nos nossos corações e aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés,
Preparai-me e vede, pois o Espírito não tem carne nem ossos, como vês que eu tenho. O Espírito não tem carne nem ossos, mas eu tenho carne e ossos. Mostrou-lhe as mãos e os pés, e não creram eles ainda por causa da alegria. Porque nós, até para sentir alegria, o Senhor tem que dosar. Essa alegria foi muito grande, a pessoa tem delírio e ele descreve. Eles começaram, a alegria ficou tão grande, ele não creram eles ainda por causa da alegria. A alegria era tão grande que não deixava ele crer. Eles ficaram fora disso, estavam maravilhados e disseram. Ele disse-lhe o Senhor: tem aqui alguma coisa de comer? Apresentaram lá um peixe assado, parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele comeu, tomou e comeu diante dele. Como diz a lei de mostrar, ele estava vivo e comeu algo diante dele. Por que aconteceu isso? Para formatar dentro deles o cristianismo de tal forma que eles não ligassem mais para a morte. Porque o homem, ele diz que não tem medo de nada, mas quando fala da morte ele fica assustado. Porque a morte é o fim. A morte, a pessoa desaparece no pó. Tudo que ficou aí, ficou, nunca mais vai ver a pessoa. Quando aparece alguém da família, todo mundo chora, vai lá na sepultura e nunca mais vai ver aquela pessoa. Vocês já imaginaram, você tem o maior amigo, o melhor amigo, e ele morre. E aí você fica na tua casa chorando, e de repente ele aparece lá. Você já imaginou? Ele falou: não, eu estou vivo, eu venci a morte. Irmão, depois que eles viram o Senhor na glória, ele me apresentou na transfiguração, e viram ele em corpo, comeu diante de Deus, ressuscitado, vivo, e depois levou para fora até Betânia, e levantando as suas mãos, abençoou. Abençoou. E ainda falou para ele: não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Então, o Senhor faz as coisas por partes. Primeiramente, você ouviu a palavra, começou a congregar, Deus já me chamou, veio as primeiras obras e maravilhas, e de tempo em tempo o Senhor vai fazendo as obras. Chega um ponto na tua vida espiritual que você fala assim: olha, vem o Senhor Jesus, que aquele que está firmado em Cristo, ele não tem medo da morte. Por isso que eles iam à morte. Eles faziam espetáculo, pegavam os cristãos, jogavam na arena com os animais ou as pessoas iam matar eles, e eles esperavam, os outros corriam das feras. E os cristãos esperavam eles, porque eles tinham tanta confiança na vida após a morte, pela ressurreição de Cristo, eles aceitavam a morte como algo muito sublime. Aleluia. E os reis daquela época, os homens da sociedade, iam para ver espetáculo, e quando era cristão não tinha espetáculo. Perdia a graça, porque o espetáculo era o grande: matar o pequeno, matar a criança, aquele que era condenado, a pessoa que era condenada por reclamar do outro da arena, para o espetáculo. Mas os cristãos morriam quietinhos, e o Senhor visitando eles e subindo, porque eles tinham certeza da vida eterna.
Irmão, nós temos que ter certeza da vida eterna. Eu tenho certeza da vida eterna. Porque aqui é muito rápido, passa muito rápido. E hoje o Senhor te fortificará. E como Ele levou aquele monte e o abençoou, levantando as suas mãos ao abençoou. Então hoje o Senhor te diz, a benção de Deus uma vez abençoado, ninguém pode te amaldiçoar. Ninguém pode amaldiçoar aqueles que eu abençoei. E tu entraste aqui em grande aflição e angústia. Mas o Senhor te diz, não, você até falou, eu vou dar para você uma benção, porque às vezes tem só doutrina, porque a doutrina é benção. Mas a benção do Senhor te abençoou quando você entrou nesse caminho. Aleluia. E tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente acha que perdeu, mas é para o Senhor nos santificar um pouco mais. Porque se tudo for favorável na nossa vida, nós não clamamos a Ele, nós não pedimos a Ele. E você na tua luta e na tua prova tem orado e tem pedido. O Senhor ouviu a tua oração, o Senhor já te respondeu e te responderá nesta noite. Aleluia. A minha palavra nos dou, não dou o que o mundo a dar. E a palavra de Deus que excede todo o entendimento, consola os vossos corações. Saia consolá-lo aqui de dentro. Saia cheio do Espírito Santo de Deus. Tudo que está dando errado, a partir de hoje, pela virtude de Deus, o Senhor faz as coisas entrar no Espírito. E aquilo que não dava certo, vai dar certo. Aleluia. Isso dará sabedoria. Irmãos, imagina, uma das coisas mais difíceis antigamente, eu me lembro quando criança, quando o trem descarregava, a máquina caiu no trilho, precisava uma estratégia para colocar a máquina de novo no trilho. E não é só chegar lá e levantar, porque 80 toneladas, e não, imagina ter 80 toneladas e pôr no trilho de novo. O inimigo quer tirar você do trilho, desta hora. Mas o Senhor não vai deixar. Mas se você saiu do trilho, o Senhor te coloca de novo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ver que o trilho não tem mais estrada de ferro. Ainda existe mais de carga, mas o que é um trilho? Um trilho, ele tem uma bitola. Uma bitola que ela é dura e vai até a roda do trem. E no Brasil tinha 3. No Brasil, mas uma só e larga para essa estabilidade. Mas por mais larga que seja a bitola, não tem desvio. Então o pai gosta muito grande, então, porque se quebra um trem, atrasa todos que estão para trás, não pode passar, porque é só fica em caminho. Então, quando a estrada viária caiu a ponte, aconteceu uma coisa, ou quebrou, faz um desvio por terra, passa a máquina ali e abre um caminho e o carro passa. Mas no trem não tem jeito de fazer isso. Então, é um trilho. E nós estamos nesta bitola, nesse trilho. O final é a nova Jerusalém celestial. Aleluia. Se você tentar sair, não vai para lado nenhum. Se o Senhor estabeleceu que a tua chegada é no céu, o inimigo não vai te tirar. Em vez do inimigo te tirar, o Senhor te tira primeiro. E tu que veio aqui e está olhando lá fora e amando mais as coisas deste mundo do que o Senhor. Aleluia.
deixar este caminho, esta graça, antes que isso aconteça. Aleluia. O Senhor te tira, mas a vida eterna Ele vai dar para você. Ele escolheu, Ele amou. O amor de Deus é tão forte, que é mais forte que a morte. Então não, eu vou ficar firme no Senhor. O Senhor vai prosperar. Aleluia. Sim. Vai se abrindo uma nova paisagem diante de ti. Quando você passou por mal, situações difíceis, dias tenebrosos, mas abrirá, aleluia, algo novo diante de ti. Fica firme. Não vai pela direita nem pela esquerda. Vai perto. E o Senhor será contigo. E de quando em quando aparecem também os desvios. Porque o trigo também é um desvio. Mas o Senhor, Ele não vai deixar que você vai desviar, tomar uma outra volta. O nosso caminho é para cima e não para baixo. Quanto mais tempo você ficar nesse caminho, mais longe do mundo e do mal tu estarás. Mais perto do inimigo do Senhor tu ficarás. Aquele que deu primeiro e que iludiu de você, que fez você passar a prova, e que o caminho dele é para baixo e não para cima, quanto mais dias passar, mais longe vai ficar. Tem a mão e a contramão. Tem na ida, você está seguindo o rumo celestial. Você não vê que tem um caminho para o norte. A própria bússola mostra o norte. É um caminho para o norte. E quem vai para o norte pode até passar por alguém que está indo para o sul. Mas quanto mais horas passa, mais longe um fica do outro. Quanto mais tempo passar, mais longe tu ficará daquele que quer ver a tua derrota. O caminho do inimigo é inverso ao caminho de Deus. Aleluia. Os irmãos imaginam, pegam uma estrada, nós estamos aqui na congregação, e um vai aqui para Belo Horizonte, o outro vai para São Paulo, vai para o sul, o outro vai para o norte. Quanto mais hora vai passando, mais longe a gente vai ficando. Não é assim? A gente ganha uma hora de viagem aqui, vocês ganham uma hora de viagem para lá. 2 horas, 3 horas. Quanto tempo vai passando, mais longe fica. Quanto mais perto do Senhor tu ficar, mais longe do mal tu estarás. O mal não vai prevalecer sobre ti. Mas a misericórdia, a bondade de Deus estará sobre você, a tua família, a tua casa, e aquele que o inimigo armou, o Senhor desarma. Eu não vejo que os povos aí que fazem umas bombas e põe na pessoa, às vezes, para fazer fraude e tudo. E tem uma bomba. Aí tem uma pessoa com uma roupa especial e que conhece de bomba para desarmar a bomba. E tem que cortar o fio certo. E cortar o fio é quando o homem pinta com a bomba e o outro. Vai tudo no espaço. O Senhor sabe o fio certo. Vai ser cortado o mal e a tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória. Uma coisinha pequena. Ninguém vai colocar. É o Senhor que colocar a mão dele. E ninguém vai vacinar nada muito bem armada. Mas o Senhor enviará os seus anjos ao teu respeito. Para você não cair, não perecer, mas levantar a tua cabeça e continuar a tua jornada. Por isso que Pedro falou, o Senhor já me liberou a minha partida. Paulo falou assim, vivo com isso e morrer ganho. Porque quem teve acesso e contato com o Senhor,
liga para nada. Quem está na carne só pensa em tragédia. Quem está no Espírito, cada tragédia é uma benção na vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Ele que é fiel a Deus. Aleluia. O Senhor vai fazer com que aquilo que lá com desgraça seja uma verdadeira obra de Deus na tua vida. Que seja desfeita toda obra maligna. O inimigo faz certas situações para você cair, mas o Senhor sabe como fazer com que isso não aconteça, e pela virtude desta palavra o Senhor revoga, vai voltar atrás de alguma coisa, como fez voltar os anos, como fez voltar o relógio de Acás, como fez voltar a aleluia. Como aumentou os anos de vida de alguém, o Senhor faz essas obras, para que o nome dele possa ser glorificado.